Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então com muito carinho aqui. O que eu quero falar para você a respeito dessa oficina de prática, desse estudo prático? Duas situações importantes, então preste atenção, porque a ideia é fazer você aprender na prática. A nossa pós ela é focada na prática e nós temos esses exercícios de casos reais, casos práticos, para você parar para pensar, refletir e trazer uma resposta prática para o seu cliente. Vamos lá. Na seguinte situação, José tem duas irmãs, as duas irmãs não conversam com ele por vários motivos. José procura um investidor de posse, é muito comum no Brasil, alguém que queira vender a posse, e propõe a venda desse imóvel irregular. Quando nós falamos da venda de imóvel irregular, José, que é o eventual herdeiro dos pais falecidos, lembrando que ele tem duas irmãs e não conversa com essas duas irmãs. Ele quer vender a posse, quer vender os direitos possessórios para uma eventual investidor em posse, em eventual sócios, investidores em imóveis irregulares. Eu pergunto para você, esse tipo de transação, você que está assistindo a aula aqui, vem comigo, presta atenção aqui, ó. Você que está assistindo a nossa aula, é a oficina de prática aqui da nossa pós-direito imobiliário. E aí, a melhor opção dessa construtora, que na verdade não constrói nada, né? A melhor opção desse pessoal que investe na posse, que compra imóvel irregular, regulariza e vende, seria comprar os direitos possessórios de José? Vamos fazer esse raciocínio juntos aqui. A resposta é não. Porque no início aqui eu falei que ele tem duas irmãs. Se os pais faleceram, se ele tem duas irmãs, a compra e venda ideal seria os direitos hereditários. Quando eu falo dos direitos hereditários, as irmãs que não fizeram inventário, ele também não fez inventário, o ideal era sim os três venderem os direitos hereditários para que a parte compradora comprasse através de direitos hereditários, escritura pública, lavrada no tabelão de notas, com a anuência de todos os herdeiros, né, no caso elas, para que esse investidor pudesse fazer um inventário no lugar deles. Se de fato as duas irmãs não conversam com ele, e realmente não existe a possibilidade dessa venda de cessão de direitos hereditários, aí nos resta trabalhar com posse. Porque é melhor comprar posse, sempre é melhor comprar posse, gente, do que comprar direitos hereditários sem anuência dos demais herdeiros ou sem escritura pública. A cessão de direitos hereditários, nós temos que respeitar, sim, o artigo 108 do Código Civil, que diz que toda transação imobiliária deve ser feita, acima de 30 salários mínimos, deve ser feita por escritura pública. Então, o ideal seria, sim, os investidores comprar a cessão de direitos hereditários, uma vez que seria possível, com a anuência de todas as herdeiras, feito por escritura pública, seria possível, sim, ele conseguir vender os direitos hereditários juntamente com as irmãs e o comprador fazer um inventário. A cessão de direitos hereditários é isso, né? Eu compro e faço o inventário muitas vezes no lugar, concluo, termino o inventário no lugar dos próprios herdeiros. Essa é a ideia. Se eu tenho uma situação onde um dos herdeiros não assina a escritura pública de cessão de direitos hereditários, não me resta outra alternativa senão a cessão de direitos possessórios. Tá? Então, eu tenho que saber isso. Relembrando aqui o caso. O que são direitos hereditários? Direitos hereditários, nós podemos dizer, sim, o conjunto de bens e direitos deixados pela pessoa falecida. É chamado direito de herança. Ela pode ser composta por bens móveis ou imóveis, valores em dinheiro, participações em empresas, créditos e também dívidas. Com o falecimento, momento chamado de abertura de sucessão, a herança é automaticamente transferida aos herdeiros, como se fosse um único bem, indivisível, espólio, chamado espólio. Em regra, cada herdeiro terá direito à sua cota desse bem, o que na prática significa que eles terão uma cota sobre cada um dos bens que compõem a herança. E é a esse direito que se dá o nome de direito hereditário. Então preste atenção aqui, vamos lá. Foca no professor, volta a atenção aqui. Em regra, a cota a que cada herdeiro tem direito é definida por lei e varia de acordo com o grau de parentesco.
Entre os herdeiros, ou entre o herdeiro e o falecido, e a constituição da família, naquele momento, é importante entender, de fato aprofundar, se os direitos dos herdeiros, se os herdeiros forem os cônjuges ou os pais do falecido, cada um terá direito a 1/3 da herança. Se o falecido tiver 2 filhos, um exemplo, cada um terá direito a metade da herança e os pais, avós, os filhos, não serão né, herdeiros. Se o falecido tiver 2 filhos, sendo um já falecido, também há 3 netos deixados pelo filho falecido. Estou trazendo um exemplo, 3 netos nesse exemplo aqui. Um filho vivo terá direito a metade da herança e os netos terão direito a 1/4 cada um. Então, olha o exemplo que eu trago aqui. Existe também outro ponto que tem que ser estudado em direitos hereditários, a individualização, ou individualidade e a imobilidade da herança. Termo importante também que deve ser estudado numa pós-graduação de alto nível. Então eu trago para você, o conjunto de bens, é o espólio, conjunto de bens e direitos que compõem a herança é tratada pela lei como um único bem, inclusive indivisível. Com a transferência da herança aos herdeiros, que acontece automaticamente, lindo na teoria, na prática eu tenho que fazer inventário, logo após o falecimento eles se tornam coproprietários, registrando o formal de partilha no inventário judicial e registrando a escritura pública no caso do inventário extrajudicial. Coproprietários, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser coproprietário. Isso quer dizer que cada herdeiro passa a ser dono de uma parte da herança, ou de uma parte de cada bem que compõe a herança, mas essa parte ainda não é denominada e, consequentemente, né, diante do fato, a consequência prática dessa situação é que os herdeiros passam a ser condôminos, esquece herdeiros e passam a ser coproprietários, condôminos, já que são coproprietários de um bem indivisível. Isso aparece muito bem explicado, gente, no artigo 1791. A herança difere-se de fato como um todo unitário. Ainda que há vários, né, sejam os herdeiros, o parágrafo único classifica o quê? Que até a partilha, o direito dos coproprietários, quanto à propriedade e posse de herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao domínio. Além disso, a lei trata o direito à herança como um bem imóvel, artigo 80, inciso 2 do Código Civil, ainda que os bens as integram, de fato, sejam móveis como valores em dinheiros, automóveis. Então, essa é a realidade. Vamos lá. Trago para você aqui um outro esclarecimento importante. O que é a cessão de direitos? A cessão de direitos hereditários. Então, nós temos a possibilidade de fazer a cessão de direitos possessórios e afins, quando eu compro ou vendo posse, um imóvel irregular. Quando eu compro o direito de herança para que eu, investidor, para que eu, interessado, continue o inventário, faça o inventário, é direitos hereditários. O regramento na cessão de direitos hereditários é que eu faça escritura pública e tenha anuência de todos os herdeiros, senão esse contrato ele é nulo para todos os fins. No uso capião, não consigo nem utilizar como justo título e boa-fé, hein, gente? Então, ponto importante também. Vamos lá. A cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico, sim, por meio do qual um herdeiro cede os seus direitos hereditários a outra pessoa, que pode ou não ser outro herdeiro, não precisa necessariamente ser outro herdeiro. Então, isso que a gente temos que deixar claro aqui, para não errar, para não passar a orientação equivocada para o nosso cliente. O Instituto está previsto, gente, no 1793 do Código Civil, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão, que dispunha o coproprietário, né, o co-herdeiro, que se torna coproprietário, pode ser objeto de herança exceção por escritura pública. Eu posso transmitir por cessão de direitos hereditários através de escritura pública. Então, vamos imaginar uma outra situação aqui. Você, que está nos assistindo, tem seus irmãos, 3 irmãos. São os únicos herdeiros de seu pai, que faleceu e deixou uma casa, um carro e 50% de cotas de uma empresa e alguns valores em dinheiro. Esses bens em conjunto, quando somamos esses bens em conjunto, foram avaliados em R$1,5 milhão, chamado Monte Mor, que é o termo que nós utilizamos. Sendo 4 herdeiros, cada um terá direito a 25%. Não dá nem para errar, hein?
25% do Monte Mor, que equivale a 375 mil. A gente está falando de um quarto de 1,5 milhão, 375 mil. Um dos herdeiros, contudo, gente, está de mudança para outro país, vai morar em outro país, outro estado, vamos usar no nosso exemplo outro país, e não tem interesse em ficar com nenhum bem específico dessa herança. Por outro lado, o irmão mais velho já trabalha na empresa que era do pai falecido, mora na casa do pai, onde deseja continuar tudo, e pretende assumir os negócios da família. Nessa situação, cabe sim a cessão de direitos hereditários, porque ela, em regra, resolve a questão, resolve o problema. O herdeiro que está de mudança para outro país poderá ceder seus direitos ao irmão mais velho e receber o equivalente em dinheiro. Esse negócio precisará seguir algumas formalidades. E observadas essas formalidades e restrições, nós precisamos entender que o negócio tem que ser feito por cessão de direitos hereditários, com a anuência de todos os outros herdeiros e por escritura pública, tá? Como que eu vou fazer, então, essa cessão de direitos hereditários? O primeiro ponto a ser observado para a cessão de direitos hereditários é o momento em que o negócio pode ser feito. Pode ser feito antes do inventário, no decorrer do inventário ou após o inventário que não foi registrado, porque para dar fim ao inventário, para gerar publicidade, é preciso registrar o inventário formal de partilha ou escritura pública de inventário. A herança, gente, ela é transmitida aos herdeiros logo após o falecimento como um bem único, indivisível. Assim, permanece até o final do procedimento do inventário, quando ocorre a partilha dos bens. Então eu trago para você que antes do falecimento não é possível, claro, celebrar qualquer negócio referente aos bens que integrarão a herança. Isso aparece no artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de herança a herança de pessoa viva, né? Tem até o pacto Corvina, não pode, é nulo. Já aconteceu no escritório, uma mulher querer fazer um inventário do marido e não tinha morrido ainda não. Descobri depois no final da consulta. Por outro lado, gente, concluída a partilha dos bens, a herança deixa de ser indivisível, cada herdeiro passa a ser o dono de um ou mais bens determinados e estará livre para fazer o que quiser com a sua parte da herança. Portanto, eu trago para você que a cessão de direitos hereditários é cabível sim durante o período entre o falecimento do autor da herança e a conclusão da partilha de bens. Então, esse é o ponto importante aqui. Quando nós falamos aqui quanto à forma, a cessão de direitos hereditários deve ser feita por escritura pública, artigo 1793, e o motivo é simples, né? A herança antes da partilha é considerada um bem imóvel, e o artigo 108 do Código Civil determina que os negócios tenham por objeto bens imóveis e devem ser celebrados por escritura pública, tá? Então, ponto importante também. Quero trazer para você também outro ponto que merece análise profunda, é quanto à forma, né? A cessão de direitos hereditários deve ser feita por escritura pública, isso aparece no 1793, e o motivo é muito simples. A herança antes da partilha é considerada bem imóvel, por isso, né? Então, o tabelião de notas que vai lavrar a escritura pública para que eu possa dar ensejo a esse tipo de transação. Além disso, se o cedente for pessoa casada, outro ponto também, o cônjuge deverá concordar expressamente com a cessão, a chamada vênia conjugal, salvo se o regime de casamento for de separação de bens, tá? Isso também é importante. E ainda, gente, em relação à forma, a cessão pode ser onerosa, que é o mais comum, e pode ser gratuita, tá? Tanto a cessão de direitos possessórios pode ser onerosa e gratuita, como a cessão de direitos hereditários. Então, a cessão de direitos hereditários também pode ser onerosa ou gratuita. Ou seja, com ou sem recebimento de um preço, a forma onerosa, contudo, é escolhida, na grande maioria das vezes é fato. A operação, naturalmente, será tributada sim. Se gratuita, né? Se gratuita, incidirá o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o ITCMD. Se onerosa, incidirá o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI. Então nós temos isso, hein? Nesse tipo de transação, merece uma atenção especial também, nós temos restrições à cessão de direitos hereditários, e essas restrições não podem ser esquecidas pelo advogado, advogada, pelo cartorário, senão vamos ter um documento nulo. Além da forma específica, que é a escritura pública e a anuência de todos os herdeiros, para que a cessão de direitos hereditários seja válida, é necessário observar alguns requisitos e restrições também. Antes da partilha, a herança é considerada um bem único, indivisível e imóvel, de propriedade de todos os herdeiros, que são tratados pela lei como coproprietários. Consequentemente, os herdeiros, né, têm direitos sobre a herança e são regidos pelas regras de condomínio geral. Essas são as regras. Isso também, gente, tem um efeito prático.
Em caso de cessão de direitos hereditários, os demais herdeiros terão direito de preferência de aquisição de cota cedida. Então existe o direito de preferência, não só na alocação, mas nos direitos hereditários também. Então, importante, é verdade, existe mesmo. Em outras palavras, para que a cessão seja válida, o herdeiro deve oferecer sua cota primeiro aos herdeiros, pelo mesmo valor oferecido a um terceiro, isso aparece no artigo 1794 do Código Civil. Se nenhum herdeiro se interessar, aí sim a cessão poderá ser oferecida à pessoa de fora, a um terceiro. Caso um dos herdeiros não tenha sido notificado sobre a cessão, ele poderá anular o negócio, hein? Então, presta atenção aí, presta atenção. Se um herdeiro não foi notificado, se um herdeiro não assina como anuente, olha a importância de assinar como anuente, ele poderá ingressar com uma ação pedindo a nulidade do negócio, anulidade do negócio, depositando no juízo o preço e requerendo a cota para si no prazo de 180 dias. Só que tem prazo, hein? Anotou o prazo? 180 dias. Isso aparece no artigo 1795 do Código. Hein? Se houver mais de um herdeiro interessado, a cota será dividida entre eles, tá? Essa é outra regra importante. Além disso, gente, também existem restrições ao objeto da cessão. Os herdeiros não podem, né, escolher um determinado bem da herança para ceder, mas somente uma cota. Então isso é importante explicar. A cessão de direitos hereditários sobre um bem determinado, conforme é disposto, né, no artigo 1793, parágrafo 2º do Código Civil, é ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança, considerando de fato uma forma singular, né? Ou seja, é considerado singularmente, né? O termo que nós usamos aqui. A lei, gente, a lei é clara, o herdeiro que deseja ceder direitos hereditários não pode escolher um determinado bem da herança, ele só pode ceder a integralidade da sua cota. E outro ponto, né? Com isso, ainda que, por exemplo, sejam 4 herdeiros, a herança seja composta por 4 imóveis de igual valor, não será possível ceder um imóvel individualizado, né? O objeto da cessão deverá ser necessariamente 1/4 de toda a herança. Então, outro ponto que muita gente erra, hein? Fica atento a isso. Eu não posso, cada um fica com um imóvel. Não funciona assim na prática. Eu posso fazer isso na partilha do inventário, mas não na cessão de direitos hereditários. A alienação de um bem específico do espólio é possível, mas por outro meio, ok? Não por cessão de direitos hereditários. O negócio depende da anuência de todos os herdeiros e se dá por outros tipos de contrato, como compra e venda, permuta também, seria um exemplo para você concluir esse tipo de negócio. Outras formas de alienar bens de herança, tá? Já que a cessão de direitos não é o meio mais adequado para a alienação de um bem determinado antes da conclusão do inventário. Sabemos que podemos sim fazer dessa forma, mas não é o comum. Existem possibilidades do negócio. Eu posso, em primeiro lugar, é preciso que todos os herdeiros estejam de acordo com a alienação em todos os seus termos. Quando eu falo termos, preço, o comprador que vai comprar, o comprador, os prazos, etc. Né? Também é necessário requerer autorização judicial, requisito previsto no 1793 do Código Civil, porque a transação será ineficaz à disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário. Então, eu sou herdeiro, vou lá e vendo, está no inventário. É nulo esse negócio. Outro ponto também, o ITCMD, conforme já falei, o ITCMD, Imposto Devido sobre a Transmissão de Bens Mortes, cujo pagamento é condição para o processamento do inventário, também deverá estar quitado, ou pelo menos garantido, pela existência de outros bens a partilhar. Também é outro ponto também. Eu falei do depósito, né? O valor do depósito obtido com a venda deverá ser depositado judicialmente nos autos do inventário para que seja partilhado ao final, assim como o restante dos bens também, outro ponto que merece atenção especial, tá? E atendido todos os requisitos, o juiz da causa deverá autorizar o negócio, expedir um alvará, o documento, né, autorização, documento necessário para a transferência da propriedade do bem alienado, tá? Então isso também é importante. Eu trago para você também outra situação, como um dos requisitos é a autorização judicial, vamos concluir sim, temos que concluir, que em regra, né, a compra e venda de bens do espólio dependerá da existência do procedimento do inventário judicial em curso e o respectivo alvará para a venda do imóvel. Não posso vender o imóvel que está no inventário em curso, salvo exceção com autorização do Poder Judiciário, que seria o alvará judicial.
Recentemente, gente, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo também, publicaram um provimento inovador que possibilita a alienação de bens do espólio sem autorização. Isso é uma exceção para o do gato. Com isso, o inventário pode ser realizado na modalidade extrajudicial, mais rápida, mais econômica. A norma, contudo, ela é válida somente nesses estados, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Em relação à cessão ou renúncia da herança, eu quero trabalhar com você, isso é muito importante. A cessão de direitos é o instrumento pelo qual um herdeiro cede o direito à herança a outro herdeiro, ou a um terceiro, e geralmente de forma onerosa, mas pode ser de forma gratuita. Então nós temos uma situação que trata-se de um negócio jurídico bilateral que não se confunde com a renúncia da herança. Tá? Na renúncia, o herdeiro abre mão de seus herdeiros hereditários de forma gratuita e unilateral, e a sua cota volta para o Montemor. Assim, se havia 4 herdeiros, por exemplo, e um renunciou à herança, será partilhado em 3 restantes. Portanto, em caso de renúncia, a partilha será apenas entre os herdeiros, como se o renunciante nunca tivesse existido. Acho que é um ponto importante também. Legal, né? Então, veja que a cessão de direitos hereditários é muito diferente da cessão de direitos possessórios, que é pautada no enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Quando nós falamos de cessão de direitos hereditários, nós temos uma situação de herança. O objetivo é tratar de herança, a transação, a compra e venda de herança. Já a cessão de direitos possessórios, eu não estou tratando de herança, estou tratando de posse. Então são cessões diferentes. Com muito carinho. É importante lembrar também que foi criada a cessão de direitos, que é um instrumento neutro, né? Só para não mencionar a palavra posse, porque alguns cartórios não querem mencionar a palavra posse, porque algumas normas da Corregedoria proíbem. Então, por isso existem cessões de direito por aí, instrumentos públicos de cessão de direito, mas o mais comum, mais utilizado é a cessão de direitos possessórios ou cessão de direitos hereditários. Tá bom? Legal, vejo você nas próximas aulas. Não deixe de estudar, estuda que a vida muda. Foco na prática sempre, tá bom? Um abraço e até mais.